Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós estamos estudando sobre a restauração da Igreja de Jesus Cristo, mostrando que a mesma igreja que existiu no passado, a igreja que Jesus Cristo ele constituiu, é a mesma que nós temos hoje, a mesma organização. E hoje nós vamos falar de uma lei que era usada no tempo de Cristo, né, na época dos apóstolos ali com a igreja, e também foi usada aqui, né, na nossa época também. É chamada Lei da Consagração. O que é consagração, né? Consagração pode ter vários significados, entre eles uma pessoa que se consagra o seu tempo a Deus, a Jesus. Esse é um dos termos de consagração. Consagração também significa tornar algo sagrado. Bom, bom mas o que eu quero compartilhar hoje é sobre a lei da consagração, se referindo a dízimos e ofertas, tá bom? A lei da consagração, ela era diferente do dízimo que nós temos hoje, né? O dízimo nós pagamos 10%, né? Ou seja, de nossa renda, nós devolvemos 10% ao Senhor e as ofertas. Já na lei da consagração, funciona diferente, né? Porque, por exemplo, no dízimo a gente devolve 10%, né, do dízimo mais as ofertas, né? Vamos supor que tudo aí de 15%, tá? Entre dízimos e oferta. Ainda sobra para nós, né, 85%, né, do que nós ganhamos. Na lei da consagração é diferente. Nós consagramos tudo ao Senhor. A gente utiliza aquilo que nós precisamos e consagramos tudo ao Senhor. Então, vamos supor que com o meu salário eu consiga viver ali com 50% do que eu ganho. Então, o que eu doaria seria os 50%. Isso seria uma lei da consagração. Na lei da consagração é uma lei superior à lei do dízimo, né? Mas nem todos estão preparados para viver, tá bom? Porque significa todos ter a igualdade de bens ali também materiais, tá bom? Então vamos ver como funcionava isso no Velho Testamento e também na restauração da igreja. Vou começar aqui pela restauração da igreja. Então eu vou usar aqui Doutrina e Convênio, seção 51, vou ler o versículo 3, 4 e já vou explicando em relação à lei aqui algumas observações. Diz aqui: portanto, que meu servo Eduard Petri e aqueles que ele escolheu, com as quais me comprazo, designe este povo e suas porções. Quando fala suas porções aqui, né, eram terras que eles tinham e era para designar. Então, uma pessoa, por exemplo, que chegasse de um lugar para o outro, onde os membros da igreja estavam, ela não tinha casa, não tinha nada, ela ia receber todas essas coisas, a casa, tudo, para elas morar e elas produzirem, tá bom? E assim elas também viveriam a lei da consagração. E isso tinha uma organização. Então, o Eduard Peter e também aqueles que eram designados, eles passavam a porção para aquela pessoa cuidar. Também chamada nas escrituras, tanto no Novo Testamento, como também em Doutrina e Convênio, na restauração da igreja, eu esqueci o nome da palavra, estava na ponta da língua aqui. A pessoa havia recebido algo, mas não era dela, tá? Era um mordomo, isso, agora eu lembrei a palavra. Ela era mordomo daquilo que ela possuía. Então, se eu recebesse uma fazenda, eu era mordomo daquela fazenda, para fazer ela produzir, e o que ela produzisse seria consagrado ao Senhor, e claro que eu também ia usar a parte ali que eu consegui produzir, também para sustento de minha família, tá bom? Então aqui havia pessoas designadas para fazer isso. E aí que diz, né, dá porções igualmente a cada homem, de acordo com a sua família e de acordo com as condições e sua carência e necessidade. Aqui seria interessante, que é de acordo com sua família. Por exemplo, eu e minha esposa, nós temos uma filha, né, apenas uma filha só, né, por conta de complicação do parto, tudo, então nós só pudemos ter uma. Mas, por exemplo, uma outra família que tivesse 5 filhos, tá bom? Essa família receberia uma porção maior. Por quê? Porque ela tem mais filhos, né, para sustentar, tá bom? Então, seria equivalente à família também, né? Não faz sentido uma pessoa que vai sustentar 5 crianças receber a mesma porção de uma família que só tinha uma criança para cuidar, né, para alimentar ali. Então, era de acordo com a família, né? A gente vê
É tudo igual, mas é na proporção de cada um ali, de acordo com as suas necessidades. Aqui ele continua também, né? E que meu servo Eduardo Pettergy, quando designar um homem e sua porção, dê um documento que lhe assegure a porção, para que conserve, sim, e esse direito e essa herança na igreja, até que transgrida ou não seja considerado digno de pertencer a ela, pela voz da igreja, de acordo com as leis e os convênios da igreja. Bom, aqui, né, tem várias coisas falando, inclusive lá no 70, seção 70, versículo 14, fala que se eles não conseguissem viver essa lei, eles perdiam também a companhia do Espírito, porque era um sentimento de arrogância, de querer mais do que os outros, de egoísmo, de querer só para... Então o Senhor advertia sobre essas coisas. O interessante aqui é que a lei, né, ela é perfeita nesse aspecto, porém, as pessoas que vivem a lei são errôneas, são falhas. Então aqui, por exemplo, a pessoa recebia a porção, mas recebia por meio de documento. Por que tinha que ser assim? Porque já teve problemas antes, né? Teve um homem chamado, se eu não me engano, John, e ele doou a sua fazenda à igreja para a consagração. E aí, quando famílias vieram morar nessa fazenda e começaram a produzir, ele foi na justiça e mandou retirar, né, todas aquelas pessoas ali da sua fazenda. E aí ele ganhou as casas das pessoas que estavam construídas na fazenda, as plantações, né? Então, por isso era por meio de documento, né? Teve que começar a agir assim. Bom, a lei da consagração ela é perfeita, mas tem os seus problemas. Por exemplo, na época de Joseph Smith, quando aplicou-se a lei da consagração, a gente viu que teve uma família que foi lá pedir para outro relógio, né, emprestado, era um relógio de bolso, né, da época, assim, para ver a hora, e ele pegou, a mulher, né, foi a mulher, ela pegou esse relógio e vendeu e comprou coisas para a família dela. E aí, quando a outra pessoa veio, e aí o relógio que eu te emprestei? Não, não é tudo de todo mundo, então eu peguei e vendi e comprei as necessidades aqui. E não é assim que funciona, né? No Novo Testamento nós vemos também, já falei aqui na época, né, da restauração da igreja que vivíamos, teve muitos problemas também com a lei da consagração, não porque a lei é ruim, as pessoas é difícil viver tal como hoje, né? Muitas pessoas têm dificuldade de viver uma lei mínima, né? Uma lei do dízimo, por exemplo. Pessoas parecem ter um escorpião, né, dentro do bolso ali, tem uma dificuldade, né, de fazer a oferta ali. Então vamos comparar aqui no Novo Testamento como é que era a lei da consagração. Em Atos capítulo 4, versículo 34 em diante diz: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, ou seja, ou casas, né, fazenda ou casa, vendendo-as trazia o valor que fora vendido e depositava ao pé dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que tinha. E então José, né, aqui começa a falar de um homem, né, um membro da igreja, José aqui, que ele vendeu e depositou também lá aos pés dos apóstolos, e eles distribuíam, assim, todo mundo tinha tudo igual. Olha só, né, que lei perfeita, né? Mas, assim como na restauração teve problema, no Novo Testamento também. Veja só os problemas e implicações que teve aqui também. Lá inclusive em Atos, né, eu li aqui Atos capítulo 4, logo depois, né, contando da história de José aqui, passa para a história de Zafira e Ananias e Zafira. E o que acontece? Eles vendem uma propriedade, retém parte dela e dá uma outra parte para a igreja, fala, o que eu vendi foi por esse valor aqui, enganando, né? E eles acabam morrendo ali, né? Pedro fala para eles, vocês não mentiste aos homens, mas a Deus, né? E eles acabam morrendo ali por conta disso também. Então veja que mesmo lá no Novo Testamento também não foi perfeita a lei, né? As pessoas não conseguiam viver. O apóstolo Paulo chegou a falar, né, sobre isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, porque a lei da consagração todo mundo recebia. Aí o que acontece? Alguns pensavam, então não preciso trabalhar, né? Deixa o outro trabalhar, já que eu vou ganhar o meu do mesmo jeito, né? Veja as implicações que o apóstolo Paulo coloca aqui. Então, segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10 em diante, ele diz:
E se alguém não quiser trabalhar, que também não coma, né? Ué, a pessoa não quer trabalhar e vai ficar comendo do que os outros produziam? Porque ouvimos que algum entre vós anda desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, em vez de procurar trabalho, ficavam na ociosidade. As tais, porém, mandamos, admoestamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam do próprio pão. Já que não quer trabalhar ou trabalhar pouco, então você vai comer do seu próprio pão. Não vai viver a lei da consagração, não, né? Vai ficar recebendo os outros. E aí, isso fazia também as outras pessoas ter o desejo de não doar, de não viver a lei. Olha o que diz lá no versículo 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não era porque o outro não estava trabalhando que você não ia fazer a sua parte, né? Então aqui está, né, fazendo a comparação na leitura de hoje, como era a lei da consagração na época de Cristo ali, né, com os apóstolos, e também como que foi a lei da consagração na nossa época também, né? Em ambas as épocas a gente observa que não foi possível viver a lei, por conta do coração do homem, do coração das pessoas que eram egoístas, alguns ficavam sossegados, não querendo trabalhar, dei exemplo aí das duas partes. Então é essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês, né? Essa semana nós estamos estudando sobre a restauração da igreja e esses pontos mostram como era a igreja de Cristo no passado e como é a igreja de Jesus Cristo hoje, que é a mesma organização, da mesma maneira. Então, compartilhe essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.